Olá, prezado leitora. Meu nome é Seu Antônio, e é um prazer compartilhar com você um pouco da minha jornada de vida. Com 78 anos nas costas, já vi muita coisa neste mundo e aprendi bastante sobre relacionamentos, paz interior e a importância de cuidarmos de nós mesmos. Vou contar algumas histórias e dar alguns conselhos sobre esses assuntos importantes. Espero que minhas palavras possam ser úteis de alguma forma. Vamos começar? Capítulo 1. Afastar-se como forma de proteger a paz interior. Ah, meu caro, deixe-me contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos. Eu tinha um amigo, vamos chamá-lo de Joaquim, que eu conhecia desde os tempos do exército. Éramos muito próximos, mas com o passar dos anos percebi que toda vez que nos encontrávamos, eu saía me sentindo para baixo e esgotado. Joaquim tinha o costume de reclamar de tudo e de todos. Nada estava bom para ele. Se chovia, era ruim. Se fazia sol, era quente demais. Se alguém o elogiava, ele achava que era falsidade. Era um peso enorme estar perto dele. Um dia, depois de um jogo de dominó particularmente estressante com Joaquim, eu voltei para casa e me olhei no espelho. Vi um homem abatido, com os ombros caídos. Foi aí que eu percebi. Eu precisava me afastar dele para proteger minha paz interior. Não foi fácil, viu? No começo eu me sentia culpado. Afinal, éramos amigos há tanto tempo. Mas aos poucos fui percebendo como minha vida ficou mais leve. Eu sorria mais, dormia melhor, até minha pressão ficou mais controlada. Entenda uma coisa, meu filho. Às vezes, a gente precisa se afastar de certas pessoas ou situações, não porque somos fracos, mas porque somos fortes o suficiente para reconhecer o que não nos faz bem. É como tirar uma pedrinha do sapato. Parece pequeno, mas faz toda a diferença no nosso caminhar. Lembre-se, você não precisa carregar o peso do mundo nas suas costas. Se alguma relação está te fazendo mal, está te deixando triste ou ansioso, é hora de repensar. Sua paz interior é um tesouro precioso e você tem todo o direito de protegê-la. Não tenha medo de ficar sozinho por um tempo. É melhor estar em paz consigo mesmo do que rodeado de pessoas que sugam sua energia. Com o tempo, você vai atrair pessoas que realmente combinam com você, que te fazem bem. E sabe de uma coisa? Depois que me afastei de Joaquim, descobri novos amigos no grupo de bocha do bairro. Gente que ri comigo, que me apoia, que faz meus dias mais felizes. Viu só como as coisas se ajeitam quando a gente cuida da nossa paz? Então, meu caro, pense nisso. Olhe para as suas relações e se pergunte: essa pessoa me faz bem? Eu me sinto em paz quando estou com ela? Se a resposta for não, talvez seja a hora de dar um passinho para trás e cuidar de você. Lembre-se, você merece paz, você merece tranquilidade. Não tenha medo de buscar isso, mesmo que signifique se afastar de alguém. No final das contas, você vai ver que fez a coisa certa. Capítulo 2. Cortar laços para cuidar da saúde mental. Sabe, meu filho, quando falamos em saúde, muita gente só pensa no corpo. Mas a saúde da nossa cabeça, do nosso coração, é tão importante quanto. E às vezes, para cuidar dessa saúde, precisamos tomar decisões difíceis. Lembro-me de uma época, já faz uns bons anos, em que eu estava sempre nervoso, ansioso. Não dormia direito, tinha dor de cabeça constante. A princípio, achei que era só a idade chegando, mas aí percebi que tinha algo mais. Nessa época, eu fazia parte de um grupo de amigos que se reunia toda semana para jogar cartas. Era uma tradição de anos, mas aos poucos, o jogo foi ficando mais sério, as apostas mais altas. O Nelson, um dos jogadores, ficava furioso quando perdia. Gritava, xingava, às vezes até ameaçava a gente. Eu chegava em casa tremendo depois desses jogos. Minha mulher, Dona Zulmira, que Deus a tenha, ficava preocupada. Antônio, ela dizia, isso não tá te fazendo bem, não. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Aquele grupinho, que antes era motivo de alegria, tinha se tornado uma fonte de estresse e ansiedade. Estava afetando minha saúde mental. Foi difícil, mas um dia eu tomei coragem. Disse aos meus amigos que não iria mais participar dos jogos. Alguns entenderam, outros ficaram chateados. O Nelson chegou a dizer que eu estava sendo fraco. Mas deixe eu te contar uma coisa. Não há nada de fraco em cuidar de si mesmo. Na verdade,
é preciso muita força para reconhecer o que não está nos fazendo bem e tomar uma atitude. Nas primeiras semanas, senti falta da rotina, da companhia, mas logo percebi como estava mais tranquilo. Minha pressão se estabilizou, as dores de cabeça diminuíram, comecei a dormir melhor, a sorrir mais. Decidi usar aquele tempo para fazer outras coisas. Comecei a cuidar de um pequeno jardim no quintal. A Zulmira até brincava que eu conversava com as plantas, mas sabe que funcionava? Cuidar daquelas flores me trazia uma paz que eu não sentia há anos. Então, meu querido, o que quero dizer com tudo isso é: não tenha medo de cortar laços que estão prejudicando sua saúde mental. Às vezes a gente fica nessas situações por costume, por medo de magoar os outros. Mas no fim das contas, se não cuidarmos de nós mesmos, quem vai cuidar? Sua paz de espírito, sua tranquilidade, são tesouros preciosos. Se alguma relação ou situação está constantemente te deixando ansioso, triste ou estressado, talvez seja a hora de repensar. Lembre-se, você não precisa carregar o mundo nas costas. Está tudo bem dizer não para coisas que te fazem mal. Está tudo bem se afastar de pessoas que drenam sua energia. No fim, você vai ver que tomar essa atitude abre espaço para coisas boas entrarem na sua vida. Assim como eu descobri a alegria de cuidar do meu jardim, você também pode encontrar novas paixões, novas amizades que realmente te fazem bem. Cuide-se, meu filho. Sua saúde mental é importante demais para ser negligenciada. Capítulo 3. Relações que ensinam a importância de deixar ir. Ah, meu caro, a vida é uma grande professora, não é mesmo? E algumas das lições mais importantes que ela nos ensina vêm através das pessoas que passam por nossas vidas. Nem todas estão destinadas a ficar para sempre, e isso é algo que demorei para entender. Lembro-me bem de um colega de trabalho, o Sebastião. Nós trabalhamos juntos na fábrica por mais de 20 anos. No começo, éramos como irmãos. Almoçávamos juntos, compartilhávamos histórias, até íamos pescar nos fins de semana. Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. O Sebastião foi ficando mais amargo, mais competitivo, começou a espalhar fofocas, a tentar me prejudicar no trabalho. Eu ficava confuso, machucado. Afinal, éramos amigos há tanto tempo. Por anos eu me agarrei a essa amizade. Tentava justificar o comportamento dele, achava que era só uma fase ruim. Ele vai voltar a ser como era antes, eu pensava. Mas sabe de uma coisa? Ele não voltou. Foi difícil aceitar, mas aos poucos fui percebendo. Aquela relação já não me fazia bem. Não estava me ajudando a crescer, não me trazia alegria. Pelo contrário, estava me puxando para baixo. Um dia, depois de mais uma discussão no trabalho, eu finalmente entendi. Era hora de deixar ir. Não por raiva ou ressentimento, mas porque aquela relação já tinha cumprido seu papel na minha vida. Sabe, meu filho, algumas pessoas entram em nossas vidas para ficar, outras para nos ensinar algo e partir. O Sebastião me ensinou muito, sobre amizade, sobre confiança e, no final, sobre a importância de saber quando é hora de seguir em frente. Deixar ir não foi fácil. Tinha dias que eu sentia falta das nossas conversas, das pescarias, mas com o tempo percebi que estava mais leve, mais feliz. Comecei a me concentrar mais no meu trabalho. Fiz novos amigos, redescobri velhos hobbies. O que aprendi com tudo isso é que nem todas as relações são feitas para durar a vida toda, e tudo bem. Algumas pessoas entram em nossas vidas por um motivo, uma temporada, e depois é hora de seguir em frente. Não tenha medo de deixar ir quando sentir que uma relação já não te acrescenta mais. Não é egoísmo, é autocuidado. É reconhecer que você merece estar rodeado de pessoas que te apoiam, que te fazem crescer. E lembre-se, deixar ir não significa esquecer. Eu ainda guardo boas lembranças do Sebastião. Sou grato pelo que aprendi com ele. Mas entendi que nossos caminhos precisavam se separar. A vida é uma jornada de aprendizado constante, meu caro. E às vezes, a lição mais importante que alguém pode nos ensinar é justamente quando é hora de dizer adeus. Então, se você está se agarrando a uma relação que já não te faz bem, que te impede de crescer, pense nisso. Às vezes, o maior ato de amor próprio é saber quando é hora de soltar e seguir em frente. E não se preocupe,
A vida tem um jeito incrível de trazer novas pessoas, novas experiências quando abrimos espaço para elas. Confie nesse processo. Capítulo 4. Cercar-se das pessoas que nos elevam. Sabe, meu caro, ao longo dos anos, aprendi que a qualidade das pessoas que nos rodeiam tem um impacto enorme em nossas vidas. É como aquele velho ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és. E olha, não é que tem um fundo de verdade? Lembro-me de uma época logo depois que me aposentei da fábrica. Eu estava meio perdido, sem saber o que fazer com tanto tempo livre. Foi quando conheci um grupo de senhores que se reunia no parque todas as manhãs para fazer exercícios. No começo, confesso que fui meio desconfiado. Exercício? Na minha idade? Pensei. Mas decidi dar uma chance. E que surpresa maravilhosa, meu filho. Esse grupo mudou minha vida. Era formado por pessoas incríveis, cheias de energia e otimismo. O seu Geraldo, com seus 80 anos, fazia flexões melhor que muito jovem por aí. A dona Lucinda, sempre com um sorriso no rosto, organizava passeios e piqueniques para a turma. Estar perto deles me fez ver a vida de uma forma diferente. Comecei a me sentir mais disposto, mais animado. Aprendi que a idade é só um número e que sempre podemos aprender coisas novas. Mas o mais importante, esse grupo me elevava. Cada encontro era uma injeção de ânimo. Eles me incentivavam a cuidar da saúde, a experimentar coisas novas. Quando eu estava desanimado, sempre tinha alguém com uma palavra de apoio. Comparei isso com algumas outras amizades que eu tinha na época. Gente que só reclamava da vida, que ficava relembrando os bons tempos, sem fazer nada para melhorar o presente. Percebi que passar tempo com essas pessoas me deixava para baixo, sem energia. Foi aí que entendi uma grande lição. Devemos escolher cuidadosamente com quem passamos nosso tempo. As pessoas ao nosso redor têm o poder de nos elevar ou de nos puxar para baixo. Comecei então a ser mais seletivo. Passei a investir mais tempo nas relações que me faziam bem, que me inspiravam a ser uma pessoa melhor. Não cortei completamente o contato com os outros, mas reduzi bastante. E sabe de uma coisa? A diferença foi como da noite para o dia. Me senti mais leve, mais feliz. Comecei a ver possibilidades onde antes só via problemas. Minha saúde melhorou, meu humor também. Então, meu querido, o conselho que deixo é este. Preste atenção nas pessoas ao seu redor. Elas te inspiram, te apoiam, te fazem querer ser uma pessoa melhor. Se sim, cultive essas relações. Elas são preciosas. Se por outro lado você perceber que algumas pessoas constantemente te puxam para baixo, te desanimam ou não reconhecem seu valor, talvez seja hora de reavaliar essas relações. Lembre-se, seu tempo e sua energia são valiosos demais para serem gastos com quem não te valoriza. Cerque-se de pessoas que te elevam, que acreditam em você, que te inspiram a crescer. No fim das contas, as pessoas com quem escolhemos conviver moldam muito de quem nos tornamos. Escolha sabiamente, meu filho. Escolha aqueles que trazem luz para a sua vida. Capítulo 5. A coragem de afastar-se de quem nos machuca. Meu caro, há momentos na vida em que precisamos tomar decisões difíceis para proteger nosso coração e nossa paz. Uma das lições mais duras que aprendi foi sobre a coragem necessária para se afastar de alguém que nos machuca, mesmo quando amamos essa pessoa. Lembro-me de meu filho, Rodrigo. Ah, como eu o amava. Ainda amo, na verdade. Mas houve uma época em que nosso relacionamento se tornou muito doloroso. Rodrigo sempre foi um bom menino, mas na adolescência começou a andar com más companhias. Começou a beber, a faltar aula. Eu e a Zulmira tentávamos conversar, mas ele ficava agressivo, gritava, batia portas. As coisas foram piorando. Ele começou a pegar dinheiro escondido, a mentir. Uma vez, chegou a empurrar a mãe durante uma discussão. Meu coração ficava partido cada vez que via o sofrimento nos olhos da Zulmira. Tentamos de tudo. Conversas, castigos, até terapia familiar. Nada parecia funcionar. Cada dia era uma nova decepção, uma nova mágoa. Eu me sentia um fracasso como pai. Um dia, depois de mais uma discussão feia, percebi que não podíamos continuar assim. O ambiente em casa estava tóxico. Zulmira vivia nervosa. Eu não conseguia dormir direito.
Estávamos todos adoecendo. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi para Rodrigo sair de casa. Ah, meu filho, como doeu! Parecia que estavam arrancando um pedaço do meu coração. Mas eu sabia que era necessário. Não só por nós, mas por ele também. Às vezes, o amor significa estabelecer limites. Nos primeiros dias, eu me sentia culpado. Ficava me perguntando se tinha feito a coisa certa. Mas aos poucos notei uma mudança. A casa ficou mais calma. Zulmira começou a sorrir mais. Eu comecei a dormir melhor. E sabe o mais surpreendente? Depois de alguns meses, Rodrigo voltou. Não para morar, mas para conversar. Ele tinha percebido o quanto tinha nos magoado. Estava fazendo tratamento, tentando mudar de vida. Nossa relação começou a melhorar lentamente. Hoje, anos depois, Rodrigo é um homem de bem, tem sua própria família. E nossa relação, embora diferente, é mais forte e saudável do que nunca. O que aprendi com tudo isso é que, às vezes, amar alguém significa dar um passo para trás. Significa ter a coragem de estabelecer limites, mesmo quando dói. Se você está em uma situação onde alguém que você ama constantemente te machuca, saiba que não há vergonha em se afastar. Não é egoísmo, é autopreservação. Lembre-se, você não pode ajudar ninguém se você mesmo estiver quebrado. Cuidar de si mesmo, proteger sua paz e sua saúde mental, não é egoísmo, é necessário. E às vezes, esse afastamento pode ser a melhor coisa não só para você, mas também para a outra pessoa. Pode ser o impulso que ela precisa para mudar. Então, meu querido, tenha coragem. Ame-se o suficiente para não aceitar maus tratos, mesmo de quem você ama. Às vezes, o maior ato de amor é saber quando dar um passo para trás. E lembre-se, isso não significa que você está abandonando a pessoa. Significa que você está cuidando de si mesmo para poder, talvez um dia, ter uma relação mais saudável. Capítulo 6. Cortar laços como sinal de respeito próprio. Sabe, meu filho, durante muito tempo na minha vida, eu acreditava que ser uma boa pessoa significava sempre estar disponível para todos, aceitar qualquer tratamento sem reclamar. Ah, como eu estava enganado. Lembro-me de um colega de trabalho, o Osvaldo. Trabalhamos juntos por anos na fábrica. Ele tinha o costume de fazer piadas sobre mim, às vezes até na frente dos outros. No começo eu ria junto, achando que era só brincadeira. Mas com o tempo, as piadas foram ficando mais pesadas, mais ofensivas. Ele zombava do meu jeito de falar, da minha aparência, até das minhas ideias nas reuniões. Eu ficava magoado, mas engolia seco. É só o jeito dele, eu pensava. Um dia, depois de uma reunião particularmente difícil, onde Osvaldo me humilhou na frente de todos, eu fui para casa me sentindo menor que uma formiga. Minha Zulmira, sempre observadora, notou o meu desânimo e me perguntou o que havia acontecido. Quando contei a ela, esperava que ela dissesse algo como deixa pra lá ou não liga pra isso. Mas sabe o que ela fez? Olhou bem nos meus olhos e disse: Antônio, você merece respeito. Não deixe ninguém te tratar assim. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Era verdade. Eu merecia respeito. Por que estava permitindo que alguém me tratasse daquela maneira? No dia seguinte, fiz algo que nunca tinha feito antes. Chamei Osvaldo para conversar em particular e disse a ele com toda a calma do mundo que não aceitaria mais aquele tipo de tratamento. Que suas piadas me machucavam e que, se continuasse, eu teria que levar o assunto aos superiores. Osvaldo ficou surpreso. Acho que ele nunca imaginou que eu me imporia. Ele tentou dizer que era só brincadeira, mas eu mantive minha posição. A partir daquele dia, nossa relação mudou. Ele parou com as piadas ofensivas e, com o tempo, até começamos a nos dar melhor. Mas o mais importante foi como eu me senti. Era como se um peso tivesse saído das minhas costas. Percebi que, ao me respeitar, ao estabelecer limites claros, eu estava me valorizando. E sabe de uma coisa? As pessoas ao meu redor começaram a me tratar de forma diferente também. Era como se, ao mostrar que eu me respeitava, tivesse ensinado os outros a me respeitar também. Então, meu querido, o que quero te dizer é: nunca, jamais permita que alguém te trate mal só para manter uma relação. Seu valor não depende da opinião dos outros. Você merece respeito sempre.
Se alguém constantemente te desrespeita, te diminui ou ignora seus sentimentos, está na hora de estabelecer limites claros. E se mesmo assim a pessoa não mudar, não tenha medo de cortar laços. Isso não é ser rude ou egoísta. É um ato de amor próprio, de autopreservação. Lembre-se, relacionamentos saudáveis são baseados em respeito mútuo. Se não há respeito, não há base para uma relação verdadeira. Valorize-se, meu filho. Não aceite migalhas de afeto ou consideração. Você merece muito mais que isso, e ao se respeitar, você ensina os outros a te respeitarem também. Capítulo 7. Libertação ao deixar ir. Ah, meu filho, deixar ir. Essa é uma das lições mais difíceis que a vida nos ensina, mas também uma das mais libertadoras, acredite. Lembro-me bem de quando minha Zulmira partiu. Foram 52 anos de casamento, imagine só. Quando ela se foi, senti como se uma parte de mim tivesse ido junto. Os primeiros meses foram terríveis. Eu não queria sair da cama, não queria ver ninguém. Sentia que se deixasse a dor ir embora, estaria traindo a memória dela. Mas sabe de uma coisa? Um dia minha neta pequena, a Aninha, veio me visitar. Ela subiu no meu colo, olhou bem nos meus olhos e disse: "Vovô, a vovó não ia gostar de te ver triste assim." Aquelas palavras simples de uma criança me atingiram como um raio. A Aninha estava certa. Minha Zulmira sempre foi uma mulher alegre, cheia de vida. Ela não iria querer me ver definhando daquele jeito. Foi então que comecei a entender o que significa realmente deixar ir. Não se trata de esquecer, de apagar as memórias. Trata-se de aceitar que a vida segue, que podemos honrar quem amamos, sendo felizes. Comecei a me forçar a sair de casa. Voltei para o grupo de exercícios no parque. Comecei a frequentar um grupo de leitura na biblioteca. Aos poucos, fui me permitindo sorrir de novo, me permitindo viver. E sabe o que percebi? Quanto mais eu me permitia viver, mais eu sentia a presença da Zulmira comigo. Não de uma forma triste, pesada, mas de uma forma leve, como se ela estivesse sorrindo para mim, aprovando minha jornada. Deixar ir não significa esquecer. Significa aceitar que as coisas mudam, que as pessoas vão e vêm, e que isso faz parte da vida. Significa abrir espaço no coração para novas experiências, novas alegrias. Isso vale não só para quando perdemos alguém, mas também para relacionamentos que terminam, para sonhos que não se realizam da forma que esperávamos. Agarrar-se ao passado, ao que poderia ter sido, só nos traz sofrimento. Quando aprendemos a deixar ir, nos libertamos. Libertamos não só a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. Criamos espaço para novas possibilidades, novos começos. Então, meu querido, se você está se agarrando a algo ou alguém que já não faz mais parte da sua vida, pense nisso. Honre o que foi, guarde as boas lembranças, mas permita-se seguir em frente. Deixar ir não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem, de amor próprio. É reconhecer que você merece paz, que merece ser feliz, mesmo que as circunstâncias tenham mudado. E lembre-se, ao deixar ir, você não está perdendo nada. Está ganhando a liberdade de viver plenamente o presente e de estar aberto para o que o futuro reserva. A vida é como um rio, meu filho. Ela está sempre em movimento. Se tentarmos segurá-la, só conseguiremos nos afogar. Mas se aprendermos a fluir com ela, aí descobrimos a verdadeira liberdade. Capítulo 8. Reconhecer o momento de partir. Sabe, meu filho, uma das coisas mais difíceis na vida é saber quando é hora de dizer adeus, seja a um emprego, a um lugar ou a uma pessoa. Muitas vezes ficamos presos em situações que já não nos fazem bem, só por medo da mudança ou por não querer decepcionar os outros. Lembro-me bem de quando trabalhava na fábrica. Eu estava lá há mais de 30 anos, conhecia cada canto, cada máquina. Era como uma segunda casa para mim. Mas nos últimos anos, as coisas começaram a mudar. Novas tecnologias chegaram, o ritmo ficou mais acelerado. E eu já não conseguia acompanhar como antes. Comecei a sentir ansiedade toda vez que ia trabalhar. Tinha medo de cometer erros, de não dar conta do serviço. Minha saúde começou a piorar. Pressão alta, insônia, dores nas costas. Mas mesmo assim, eu resistia à ideia de me aposentar.
O que vou fazer em casa o dia todo? Eu pensava. E se precisarem de mim aqui? Tinha medo de me sentir inútil, de perder minha identidade. Foi meu velho amigo José quem me abriu os olhos. Um dia depois do expediente, ele me disse: Antônio, você já deu muito de si para essa fábrica. Não acha que está na hora de viver um pouco para você? Aquelas palavras me atingiram fundo. Percebi que estava me agarrando a algo que já não me fazia bem, só por medo do desconhecido. Estava sacrificando minha saúde, minha paz de espírito, por algo que já não me trazia satisfação. Não foi fácil tomar a decisão de me aposentar. Demorei alguns meses, pensei muito. Mas quando finalmente dei o passo, senti um alívio enorme. Era como se um peso tivesse saído das minhas costas. E sabe de uma coisa? A vida depois da aposentadoria se revelou muito mais rica e interessante do que eu imaginava. Comecei a fazer coisas que sempre quis, mas nunca tinha tempo. Aprendi a tocar violão. Comecei a cuidar de um jardim, passei mais tempo com meus netos. O que aprendi com tudo isso é que reconhecer o momento de partir não é um sinal de fraqueza, é um ato de coragem e de amor próprio. É entender que às vezes, para crescer, precisamos deixar para trás o que já não nos serve mais. Isso vale para empregos, para lugares onde moramos e sim até para relacionamentos. Às vezes ficamos em situações que já não nos fazem felizes só por medo da mudança ou por não querer magoar alguém. Mas sabe, meu filho, a vida é muito curta para vivermos infelizes. Se você está em uma situação que constantemente te faz mal, que drena sua energia, que te impede de crescer, talvez seja a hora de considerar partir. Claro, não estou dizendo para sair correndo ao primeiro sinal de dificuldade. Algumas situações merecem que lutemos, que tentemos melhorar as coisas. Mas se você já tentou de tudo e nada muda, se você constantemente se sente infeliz ou ansioso, é hora de refletir seriamente. Lembre-se, você merece ser feliz. Merece estar em lugares e com pessoas que te valorizam, que te fazem crescer. Não tenha medo de buscar isso, mesmo que signifique deixar para trás algo familiar. A vida tem uma forma incrível de abrir novas portas quando fechamos as antigas. Confie nesse processo. Confie em você. Capítulo final. A sabedoria de cuidar de si. Meu querido, chegamos ao fim da nossa conversa e quero deixar com você algumas reflexões finais. Ao longo da vida, aprendi que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é necessidade. É como cuidar de um jardim. Às vezes precisamos podar algumas plantas para que outras possam florescer. Lembre-se sempre, sua paz interior é preciosa. Proteja-a, mesmo que isso signifique se afastar de pessoas ou situações que a perturbam. Sua saúde mental é tão importante quanto a física. Não hesite em cortar laços que a prejudicam. Algumas relações têm prazo de validade e está tudo bem. O importante é o que aprendemos com elas. Cerque-se de pessoas que te elevam, que te inspiram a ser melhor. Elas são um tesouro. Ter coragem de se afastar de quem nos machuca é um ato de amor próprio. Respeite-se. Não aceite menos do que merece em nenhuma relação. Deixar ir não é perder, é se libertar para novas possibilidades. Saber reconhecer o momento de partir de uma situação que já não te serve é sabedoria. Lembro-me de uma tarde, sentado na varanda de casa, olhando para o jardim que plantei depois de me aposentar. Cada flor, cada planta ali representava uma lição que aprendi, uma dificuldade que superei. Percebi que minha vida, assim como aquele jardim, floresceu quando aprendi a cuidar dela com carinho, a podar o que não era mais saudável, a nutrir o que me fazia bem. E sabe de uma coisa? Nunca é tarde para começar esse cuidado. Eu já estava na casa dos 60 quando realmente entendi a importância de cuidar de mim mesmo, de proteger minha paz. Então, meu filho, leve consigo essas lições. Cuide-se. Ame-se, respeite-se. A vida é uma jornada preciosa demais para ser vivida em função dos outros ou carregando pesos que não são seus. Lembre-se, você é o jardineiro da sua vida. Plante amor, cultive paz, pode o que não serve mais, e verá que, com o tempo, seu jardim se tornará mais belo e vibrante do que jamais imaginou. E assim, meu querido, encerro nossa conversa. Espero que estas palavras de um velho possam iluminar um pouco o seu caminho.
A vida é uma grande professora e estamos sempre aprendendo. Cuide-se bem e que sua jornada seja repleta de flores e frutos doces.